Fala galera, você está em Dioramas Review, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Hoje venho trazendo para vocês mais um da saga Revival e dessa vez é o Aiolus de Sagitário, na sua versão Revival. Bom, como de costume, né, prática aqui do canal, vou fazer o comparativo aqui com a primeira versão. Aí, ó, deixa eu ajeitar aqui, enquadrar os dois. Você que é novo no colecionismo, né? Tem bastante gente aí começando a colecionar agora. O que seria o Revival? Esse aqui é o primeiro lançamento da Bandai, tá? A primeira versão. Na verdade, essa aqui é o relançamento, tá? Esse aqui é o restock do Aiolus. O primeiro lançamento mesmo, eu não tenho, que é com a tiara prateada, né? Que ficou muito prata, né? O cinturão era um dourado mais claro e o elmo com uma coloração bem prata, né, onde a galera reclamou bastante. E aí no seu restock, né, no relançamento, eles consertaram e colocaram a tiara dourada, né, com ouro mais claro, do tom do cinturão. Beleza? Então essa daqui é a minha primeira versão, só que o relançamento, tá? O restock do Aiolus. Que é a mesma coisa do primeiro lançamento, só que corrigiram a cor da tiara. E o que é o Revival? O Revival não é um relançamento, não é um restock, e sim é um lançamento da mesma figura, só que com bastante melhorias, ou extras, ou até não, né? A gente já viu aqui na versão Revival que o Afrodite de Peixes foi só um relançamento, não teve mudança nenhuma na figura. Mas tem alguns que têm mudanças drásticas, por exemplo o Canon, que foi reformulado totalmente a face. O Mu, que vem a estátua do Kiki, entre outros revivals que a gente vai conhecer aqui, né, que tem algumas diferenças em conserto de armadura. Por exemplo, o Shaka foi corrigido o cinto dele. Então o Revival traz essa proposta de estar corrigindo a figure ou trazendo alguns extras, né? Pelo menos é a proposta. Bom, vamos lá. E o que muda aqui? Qual é a mudança nesse Aiolus aqui? Correção de cores do anime, né, com o Elmo e o Saiote, né, que é mais parecido com o anime, né? E esse diferencial aqui, que é a bebê Athena, que aparece aí na cena da luta de Shura contra o Aiolus. Essas foram mudanças, e como a galera aqui que já acompanha sabe, o que define o Revival, né, se a imagem for semelhante, essa tira amarela significa que o item é Revival. Nessa caixa aqui a gente vê uma diferença muito grande, né, que é a pose e, óbvio, em destaque aqui a bebê Athena. Bom, a diferença aí de pose, com certeza eu gostei mais da primeira versão, né, que está com a pose clássica dele aí atirando a flecha, né, se preparando para atirar a flecha. E aqui optaram por uma pose mais neutra, tá? Que também tá bonito, mas, né, óbvio que essa pose aqui tá bem mais bonita. Eu prefiro a caixa aí da primeira versão. E o Cosmo aqui, depois do contorno dourado, vemos um Cosmo meio avermelhado, que fica muito bonito também, deixando a caixa num tom mais avermelhado, tá? E aqui segue o padrão de só o dourado mesmo. Agora vamos ver os outros lados aqui, a gente vê a mesma figura, tá? Mas aqui a gente vê o tom diferente, né, da armadura, o tom correto. Vemos aqui atrás, as poses mudaram, né? Aqui ficou uma pose bem bacana dele atirando a flecha. Aqui ele tá dando um soco. A cabeça do Seiya, que é outro diferencial, né? Que eu já vou mostrar para vocês aí. E esse lado aqui, né? A mesma imagem, tá bom? Bom, vou tirar agora a primeira versão para a gente ir para o unboxing aqui da versão Revival. Bom, essa figura aqui eu peguei com Alisson Nichel, um colecionador e inscrito aqui do canal, que fez um precinho especial para mim, para eu poder estar gravando o review aqui, né? Então, obrigado, meu amigo, pelo abate aí no preço, para estar mostrando aqui no canal. E vamos lá, a figura está aberta para conferência, mas está com blister lacrado, então não vou precisar de lacrar aqui, né? Só tirar aqui que está grudado. Mas a figura nova, nunca com blister lacrado, né? Nunca aberto. Vamos lá, temos aqui a urna de Sagitário, né? Que não é porque eu sou fã de Clothmith, não, mas as caixas dos dourados de Clothmith são as melhores caixas
para action figures que existe. Isso aqui é demais. Vamos lá, vamos abrir aqui, ver o que tem aqui no conteúdo. Eu já vou comparar os blisters também da primeira versão. E tá aí. Ó, tá aí, galera, os 3 blisters que acompanham a figure, tá? Aqui tá a folha de fichário, né, referente ao mangá aí, que eu já vou mostrar para vocês melhor. Eu vou abrir aqui. Aqui tá o manual atrás, tá? O primeiro blister, a gente vê aqui a figure com a maior parte da armadura, tá? Metal, plástico. Bom. O segundo blister a gente acompanha o esqueleto do Object com o peitoral, o abdômen, o elmo e o saiote. Legal? E a terceira aqui a gente vê a asa, a capa, as faces extras e a bebê Athena. Bom, blisterzinho lacrado aqui, tá? Eu vou deslacrar ele, né, na hora da montagem. Deixa eu só mostrar para vocês aqui a diferença do blister da primeira versão. Bom, uma primeira diferença é a folha de fichário, que não vem na primeira versão, é exclusivo dos Revivals. Bom, a figura está montada, né, então as coisas não estão aqui. Mas aqui o primeiro blister é idêntico, tá? Não muda nada. E nem no segundo blister, que é a mesma coisa. A diferença é esse blister aqui. Esse blister aqui é o que tem diferença, né? Aqui vem a bebê Athena e aqui as faces do Seiya. Bom, vou organizar aqui, tá? E a gente vai para a parte ali da montagem, tá bom? Segura aí. Tá aí, galera, eu voltei. Vamos analisar aqui os extras. Primeiro, vamos olhar a nossa folhinha de fichário aqui, né? Melhor. Agora, cara, isso aqui é sensacional. Isso aqui poderia ter vindo desde o começo aí. E vamos colocar aqui no nosso fichário, né? Que quem está acompanhando a saga aí sabe que eu estou tentando fechar esse fichário. Então já temos aí o Peixes, o Aquário, Capricórnio, o Cânon, Gêmeos, né? E o Áries, tá? Agora a gente vai colocar o de Sagitário aqui, mais uma fichinha. Será que eu vou conseguir completar essa saga? Vamos lá, vamos ver, vamos tentar. Quem tiver aí o Ayora Revival e o Chakra Revival, tá aí, quiser ajudar o canal aí com um precinho bacana, sintam-se à vontade, tá? Então estamos com um total de 6 armaduras aqui já estamos na metade. A galera sempre pergunta, cara, isso aqui veio no Ayora Sog, tá? Da Bandai, valeu? Vemos aqui o manual, né? Mesma coisa de sempre, tá? Para montar o Object. Por falar nele, temos aqui o esqueleto do Object, com certeza, se não mais bonito, né? Um dos mais. A gente vai montar ele aí, vou botar no take de pose aí, tá bom? Aí vemos aqui a bebê Athena, o grande diferencial desse Aiolus Revival, tá? Esse daqui é um extra que vem para substituir, essa aqui é a diferença, né, da primeira versão para o Revival, que é essa cabeça do Seiya aqui, né? A cabeça do Seiya vem com a franja para botar a tiara, né, para você usar completamente a armadura de Sagitário, tá? E esse é o diferencial de ambas as peças. Cara, aí me lasca, né? Me lasca porque, cara, isso aqui é muito importante para mim, né? Que tiro fotos, né? Que eu faço diorama e tiro fotos aí. Então, normalmente eu uso a cabeça do Seiya nos dioramas de Poseidon, já que eu não tenho um ser Sagitário. Então, vai ser ruim substituir, né? Eu não vou ficar com 2 Aioros, né? Então, esse é um diferencial muito bacana, mas infelizmente perde o Seiya, né? O Seiya de Sagitário. Ó, bastante bonito, né? Bem feita a bebê Athena, tá legal? Gostaria que fosse ela de cola, hein? Mas tá bonitinha essa aqui também. Bastante mãozinhas aqui pro Aioros, né? Mão fechada, mão semi-abertas, mão totalmente abertas e 3 mãos para estar interagindo com arco e flecha, tá? Que é um para segurar a flecha, tá? Outra para segurar a flecha também, tá? Que é botar a flecha atravessada aqui. E uma para estar segurando o arco. Tá legal? Show de bola. Temos aqui a asa, né?
bem bonita, parte aí da armadura, e né, a capa, tá bom? Capa que a gente já conhece, tá legal? Bom, vamos dar uma olhada aqui nos rostos, né? Não tem nada demais, não teve mudança, tá? Mas são boas. Aqui a face para usar com arco e flecha, né? Aquela pose clássica, ele tá atirando um pouquinho mais pro lado. Olhos fechados, expressão de ataque. E vamos aqui olhar a face neutra com o molde de cabelo. Tá aí. Bom, muito bonito. Uma pena não ter a faixa, não sei por que não tem a faixa, Bandai. Uma coisa que todo mundo vai reclamar nos reviews, né? Já chega até a ser chato, mas tem que falar. Cadê a faixa? E aqui, óbvio, o arco e flecha, né? Coisa que tem que ter nesse Aiolos de Sagitário. Cara, a armadura de Sagitário é muito apelona, cara. Pelo fato de ser o signo do Kurumada, né? O cara apelou demais nessa armadura, cara. A flecha tudo bem, mas a asa apelou demais, cara. Não tem como, a armadura de propositalmente é a mais bonita entre os 12 Cavaleiros de Ouro. Não tem como. Vamos ver as articulações aqui. Bom, muito boas. Aqui o peitoral. Esse peitoral está bem rígido, mas é uma coisa que quem tem Aiolos de Sagitário há muito tempo sabe que isso aqui fica mole por causa do peso da asa. Bom, articulações muito boas, né, bem rígidas, dos pés bem rígidas, tá? Show de bola. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos montar aqui de forma acelerada, tá? Para ver como é que vai ficar essa figura aqui. Vai ser acelerado porque todo mundo já conhece a montagem do Aiolos de Sagitário, não é novidade nenhuma, então vamos embora aí por montagem acelerada. Tá aí, galera, ó, montagem delicinha, cara, é muito bom quando a gente não precisa se preocupar se alguma peça vai encaixar ou não, né? Aqui a gente, com a Bandai, a gente não tem essa preocupação, tá? Realmente é Bandai, Bandai, né? Original, licenciado, então a gente vê uma qualidade absurda, tá? Vamos ver aqui a figura primeiro sem o elmo, para ver como é que fica. E vamos ver. Olha lá. Cara, olha que bonito, cara. Realmente é bem diferenciado. Cara, esse rosto aqui do Aiolos realmente só existe na Bandai. É muito bonito, cara. Muito bonito mesmo. Agora vamos botar o elmo, né? Para concluir a montagem. O elmo, olha aqui, ó. Diferencial. Momento curiosidade. Olhando aqui o elmo, a gente vê que mantém-se o padrão da primeira versão, tá? Que é com adorno. Vocês se lembram aí do Camus Revival, que veio com um protetor de coxa sem adorno para o anime? Então, pô, nessa versão Revival poderia ter mandado um elmo
também sem Adorno, porque do anime, não sei se vocês lembram, não tem Adorno, esse Adorno é do mangá, né? Olha aí como é diferente. Tá legal? Isso aqui, cara, é uma coisa que poderia ter vindo na versão Revival. Infelizmente não veio, né? Um elmozinho aí pra versão anime, sem adorno nenhum. Cara, isso ia ser sensacional. E agora, completar a montagem. Vou lá. Eita, coisa linda. Não tem como não, cara. Esse aqui é o dos Clothmith mais bonito que existe. Não tem como. Não tem como não. Mesmo pra quem tá acostumado já. Caraca, a armadura ficou muito bonita dessa coloração, hein? Cor certa do anime, né? Vamos botar o arco aqui, doido. Ora, mas... ele se divide, né? Pra você estar encaixando melhor na mão. Coloca aqui. E agora sim. Show de bola, cara. Olha isso, maluco. Eita, tchan. Vamos fazer a posezinha clássica dele aqui. Tem como não, cara. Esse Clothmith aqui é sensacional. Vou pro take de pose, tá? Agora. Depois do take de pose eu vou fazer uma breve comparação com a primeira versão, tá? Já montada aqui. E aí a gente vai para as considerações finais, tá? Então, segura aí. Tá aí, galera, eu voltei. Bom, como prometido, vamos para um breve comparativo aqui, né? A primeira diferença, como eu já citei, são os extras. A cabeça do Seiya para montar na armadura, para virar o Seiya de Sagitário. Com o Aiorus primeira versão, só fica um pouquinho diferente a escala, né? Porque a capa que o corpo EX do Aiorus é maior do que o Seiya, mas mesmo assim dá para quebrar o galho quem precisa de um Seiya de Sagitário. E na versão Revival é apenas a bebê Athena. E é óbvio a coloração da armadura. O corpo, o rosto não muda nada, tá? Mas a coloração da armadura sim. Essa cor aqui do Revival é mais parecido com o anime. Vamos dar uma olhada aqui bem de pertinho. Aí, ó, o cinturão. A gente vê que essa diferença, né? O da primeira versão é todo de uma cor e a versão Revival ele tem o adorno da frente com um ouro da cor da armadura, do restante da armadura, né? E o cinturão, o restante do cinturão todo alaranjado, tá bom? O elmo também é destaque para a mudança, tá vendo? É bem diferente. Rapaz, ambos eu acho bem bonito, mas confesso que do Revival, né? Eu acho que chama mais atenção, hein?
Aqui os pezinhos também mudam. A primeira versão é bem prata, tá? E a Revival é alaranjado, da cor do elmo, da cor do saiote. Bom, agora vamos aqui para as questões técnicas da versão Revival. Parte de metal e de plástico, a mesma coisa que a primeira versão, tá? Todas as partes de plástico são o elmo, a asa, a ombreira pequenininha, o protetor de punho, protetor de abdômen, o arco e a flecha, essas partes aqui que se encaixa no pé e a parte de baixo da caneleira. Bom, a montagem foi excelente, não há nada melhor que montar um Bandai, tá? Sinceramente é muito bom, tudo encaixou perfeitamente, não tem nada que reclamar. Mesmo tendo uma armadura que é muita peça, a armadura de Sagitário é muita peça, mas aqui eu não tive dor de cabeça nenhuma. Design, a gente já conhece o design, né? Já estamos acostumados. A única coisa que eu mudaria, mas não sei se é digno de tirar pontos, que é o elmo ter se mantido igual. A gente viu que a Bandai tem a possibilidade aí de mandar uma pecinha extra para deixar mais parecido com o anime. E, pô, se eles podiam ter mandado aí o elmo na versão anime. É a única coisa que eu poderia reclamar aqui, que poderia ter vindo. A pintura veio excelente, a coloração nem se fala, né? Para mim essa coloração é a ideal. E não veio um descasque, não veio uma manchinha, não, isso aí que eu gosto, cara. Pô, realmente veio 100% aqui. Tá, agora vamos de nota, galera. Bom, vou dar nota 10, tá? Não vou tirar ponto nenhum, nem do adorno do elmo, né? Embora é uma coisa que eu adicionaria aí, tá? Mas eu não vou tirar ponto não, porque a figura veio excelente, cara. Renan, você me aconselha a trocar o meu Aeolus primeira versão pelo Aeolus Revival? Então, no meu caso, eu tomei um prejuízo aqui. Se eu vou trocar, né? Pelo fato de ser completista, né? Tá fazendo essa saga Revival aqui, tentando preencher todo o fichário, né? E até pelo fato de ter criado essa saga aqui no canal e querer terminar ela, eu vou ficar com esse Aeolus Revival, tá? Mas eu tomei um prejuízo porque, cara, eu vou ter que comprar, eu vou vender esse meu Aeolus de Sagitário aqui, né? Eu vou vender ele completo, já vendi na verdade, mas eu vou precisar dessa cabeça do Seiya, cara, porque pra mim eu preciso muito disso aqui. Pra tirar fotos, quando eu faço dioramas de Poseidon, né? E quero tirar uma foto do Seiya de Sagitário, junto com o Shiryu de Libra e o Yoga de Aquário. Então, pra mim vai ser ruim essa troca. E aí eu te pergunto, o que você quer? Você quer uma bebê Athena ou quer a cabeça do Seiya, né? Eu entendo essa escolha da Bandai, tá? De não ter vindo a cabeça do Seiya, pelo fato do corpo do Aeolus não combinar nada com o Seiya, né? Muito maior. Então, a gente fala, vou tirar aqui a cabeça do Seiya porque não faz tanto sentido, né? Já que agora a gente tem um Seiya de Sagitário. E vou colocar a bebê Athena, né? Faz sentido isso, tá? Mas aí, quem gosta do Seiya de Sagitário e quer fazer a figura, independente da escala, se está certo ou não, a cabeça do Seiya, pô, é legal, né? Vem uma só, né? Só olhando para a esquerda, mas quebra um galho, cara. Quebra um galho. Aí você vê o que é mais importante para ti. Eu não vou usar muito essa bebê Athena, mas, né? Tá aí. Aí você tem que ver para ti se vale a pena ou não. Para mim, no caso, em questão de conteúdo, né, de tirar foto, eu prefiro a cabeça do Seiya porque eu não tenho um Seiya de Sagitário. Mas mesmo assim eu vou fazer a troca. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Espero que você tenha sanado aí sua dúvida. E vamos ver aí se eu consigo completar essa saga dos Revivals. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal aí. Tem bastante conteúdo, tem bastante figura aí para fazer review. E se você quiser apoiar com esse tipo de conteúdo, só se inscrever no canal, deixar o like, comentar. Vou deixar o link da minha lojinha na descrição. Quem quiser pegar uma figura lá vai estar ajudando demais com o canal. Dá uma olhada na lojinha, ver se tem alguma figura que te interessa. E tem a opção aí de se tornar membro. Você tem acesso a vídeos exclusivos e vai ajudar na manutenção para que esse canal sempre continue no ar. Galera, não se esqueça que estamos com a pré-venda das caixas exclusivas do canal Dioramas Review em parceria com o Leandro Henriques, do Instagram, @LelecoSimpatia. Segue ele lá no Instagram. Esse é o nosso segundo lote de caixas de Clothmith. E nesse lote a gente vai estar fazendo as caixas do Frode, da ST,
o Utgard da ST, o Cagarro da ST, o Yoga V4 da ST e o Albion da CS Models. Então não perca a pré-venda, caixas exclusivas e limitadas. O link vai estar na descrição, então acesse lá a lojinha e pegue sua caixa. Lá na lojinha também tem Clube a pronta entrega, dá uma olhada lá. E é isso, galera. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!